Você, por ser rejeitado por causa da verdade, você tem que agradecer a Deus, irmão. Uma das bem-aventuranças para o servo de Deus é que você será perseguido. Olha como Jesus fala em Mateus 5, 12. Bem-aventurado quando forem perseguidos. O que é essa expressão? É você falar para ele assim: ô irmão, quando você for dormir, você apaga a lâmpada. Quer dizer que você sabe que ele vai dormir, né? Então Jesus está dizendo, é certo a perseguição por causa da verdade. Irmão, se você pegar, irmão, o contexto teológico da igreja, por exemplo, em Esmirna, do ano 100 até o ano 313, é derramamento de sangue. Os crentes eram levados para as arenas. Eles eram devorados por leões, mortos por gladiadores. Eles eram, irmãos, trucidados. Roma odiava tantos crentes, queimava eles vivos. Na Renascença, aliás, na Revolução Francesa, se você for estudar a história, irmão, é uma coisa terrível. Era proibido ler a Bíblia na França. O padre Torquemada matou em um dia 100.000 crentes queimados vivos em nome da falsa religião. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, irmão, aquele que te persegue no projeto, ou não aceita a verdade de Deus na sua vida, ele tem o espírito de Jezabel na vida dele, irmão. Persegue. Persegue é uma coisa terrível, irmão. Ela perseguiu os profetas de Deus. Você vai ver ainda em 1 Reis 19, 10, que diz assim: e ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares, mataram os teus profetas. Outra coisa, quem está matando aqui é israelita, irmão. Não está dizendo que é um povo gentil, não. Então quer dizer que quem te persegue, irmão, é crente. Você não tem inimigo muçulmano, irmão. Você não tem inimigo maçom. Você não tem inimigo budista. Seus inimigos são os crentes, irmão. É o joio que está crescendo do ladinho de você. E você vai contra, igual eu uma vez, quando eu era cooperador, confessei um pecado meu para um presbítero. Ele diz: irmão, poxa, eu não sabia que o irmão fazia isso. E um monte de gente descobriu, irmão. Entendeu? Quem quer te difamar, te desqualificar, tem inveja do seu ministério. Porque Deus te usa, porque você aconselha, Deus te dá estudo, Deus te dá inspiração para fazer alguma coisa que poucas pessoas têm, e ele tem inveja de você, e só que ele é um falso amigo. Uma vez eu vi na lameira de um caminhão dizendo assim que o falso amigo é o inimigo secreto. Que a pessoa quer ser inimigo, irmão, você sabe que ele é seu inimigo, você não troca conversa com ele. Mas o falso amigo, ele tem acesso à sua casa, come da sua comida, desfruta da sua confiança, fala: pô, irmão, gosto de você. Às vezes ele te abraça e as garras de tatu, irmão. Entendeu? Esse é o pior amigo que tem. Eu me lembro de William Tyndale, que era um grande estudioso, nasceu em 1494 na Inglaterra. Ele seguiu o princípio de inspiração de John Wycliffe, que pegou, irmão, a Bíblia do latim e colocou palavra a palavra, toda em inglês. Porque, irmão, pela Igreja Católica você não sabia nada da Bíblia. Ia ficar um padre aqui, ó, de costa para você ainda. Fazendo a cerimônia, você não ia entender nada. Você ia achar até bonito ouvir o latim, mas você não entendeu nada. Irmão, é o diabo que não quer que você aprenda a palavra de Deus, irmão. Que a palavra diabo quer dizer acusador, mas vem da palavra grega diabolos, que quer dizer aquele que separa. Entendeu? Então o diabo, irmão, ele usa pessoas com muito conhecimento para tirar você do caminho de Deus. Eu vou te dizer, se você parar para ouvir uma mente ateísta muito evoluída, você acaba largando a Bíblia. Você acaba virando Mao Tse Tung, né? Ela perseguia. Eu poderia dizer, irmão, que o espírito de Jezabel, ele passou para a cristandade, como passou para várias filosofias, irmão. E eu vou te dizer, irmão, o diabo não luta contra o diabo, é só crente que briga com crente. Sabia disso? Você vê esse movimento gay, pegou um travesti, colocou ele na cruz, ensanguentado, zombando de um símbolo católico. A Igreja Católica, sabe o que o Papa falou esses dias? Que eles deveriam pedir desculpas aos gays.
por alguma ofensa. Irmão, o movimento gaysista humilhou a igreja católica. E eles não falaram nada. Um pastor uma vez brincando, isso aqui não é nada. Você lembra do pastor chutou uma santa? Quiseram matar o pastor. Então eu vou te dizer, irmão, demônio não ataca demônio. Por que Saul não lutou com Golias? Demônio não ataca demônio. Mas quis atacar Davi, não é verdade? Então, irmão, o demônio, ele sabe quem ele usa para te atacar. E normalmente é gente de dentro. Gente que odeia você. Você pega, irmão, Daniel 7:25, você vai ver que a besta que sobe do mar, ela persegue os santos, ela mata os santos. Irmão, a gente tem que parar, irmão, de ser crente bobo. Ficar vindo para a igreja só para arrumar uma esposa, para prosperar. Irmãos, vai ter um tempo na nossa vida que vamos ser perseguidos. Vai. E não é fofoca não, é você ir preso. Que agora tem um chip aí, se você botar na mão, ele é basicamente o símbolo do 666. E alguns países da Europa, eles já não fazem transações com dinheiro. Que eles querem acabar com o narcotráfico. Por que traficante tem dinheiro? Porque ele tem poder, porque ele tem dinheiro, na verdade. E se acaba com o dinheiro? Como é que faz? Como é que ele vai vender as drogas dele? Entendeu? Então isso já está afetando, já tem pessoas no Brasil com esse chip na mão. Isso é matéria para um outro dia para eu falar para vocês. Mas muita gente, irmão, está pensando que servir a Deus é mole. Às vezes reclama das lutas. Irmão, você pega Mateus 23, você vai ver que Jesus fala, vão lançar a mão de vocês, vão levar vocês às sinagogas ou à Fortaleza Antônia, lá vocês serão julgados, vocês serão mortos. Os cristãos passavam por isso, irmão. Eu estava ouvindo ontem uma mensagem linda de Jonathan Edwards. O tema da mensagem é uma jornada para o céu. Sabe por que os cristãos, irmão, de verdade, não sofrem quando eles vão morrer? Porque a mente deles, irmão, está voltada para o céu. Ele até ilustrava, por exemplo, que ir para o céu é como você subir uma montanha cheia de dificuldades. E nada pode te atrapalhar. E você deve romper qualquer amizade ou com qualquer coisa que te atrapalhe a chegar até Deus. Igual eu gostava de ser ator. Mas Deus foi me mostrando que a maioria dos atores, se você visitasse o canal da minha igreja, você ia ver, a maioria deles tem pacto com o Satanás, irmão. Eles são bonecos das trevas. Eles são usados por um sistema ideológico que domina tudo. Se você for ver, a maioria deles sempre fazem símbolos satânicos. Isso está na religião, isso está em muitas igrejas. E eu dá nojo eu ver evangélico cantando no meio dessa gente, irmão. É tudo aposta. É tudo, profeta. Irmão, eu quando paro para analisar as escrituras, quando eu estou dormindo, Deus ele grita mensagens em mim. Grita. E Deus está irado com essa nação, irmão. Está irado. Terceiro sintoma, irmão. Ela era ardilosa e traiçoeira. Eu falei, irmão, da perseguição. Se você pega em São João 16:2, Jesus estava falando do preço de ser um discípulo. Jesus estava dizendo que por causa dele perderíamos pais, mães, amigos e a verdade. Começa a andar com Deus para você ver se alguém quer sentar do seu lado dentro do ônibus, a menos que seja um crente. Ou alguém que quer mudar de vida. Que a maioria não quer. A maioria não quer a sua amizade. Você fala, será que é porque eu sou negro, eu sou branco? Não, é porque você é crente. Ele tem um espírito, irmão, maligno dentro dele, que diz, sai fora dele. E sai, irmão. Sai, não quero amizade não, pai. Não, dá licença, e a gente tem que fazer o mesmo, tá? Sai fora. Você não quer minha amizade, amém, velho. As pessoas, irmão, depois que eu passei a ser crente, passaram a me recantear. Eles chegam no ponto de ônibus e não falam nada. E eu fico calado olhando para frente. Sabe por quê? O nosso alvo é Cristo. Se exploda essas amizades falsas. Entendeu? Nós temos que olhar para frente. Agora, quando eu não servia a Deus, ela nem, oi nem, amorzinho, vou lá para sua casa hoje. Vai. Pô, nem, me adiciona lá, nem, no Facebook, nem. Na época era Orkut, né? Agora você servindo a Deus, irmão, você é recanteado. E o capítulo 16 de São João diz assim, no versículo 2, que aquele que tirar sua vida cuidará a achar que está fazendo um trabalho para Deus. É igual quando mataram Estevão, irmão. Eles acharam assim, ó, está na lei de Moisés, que aquele que blasfemar contra Deus tem que morrer a pedrada. Pode falar, irmão. Você falou então que o Espírito Santo de Deus é a mesma coisa. Assim. Não, irmão, o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Mas falando de Jesus.
antes dele ascender o céu, ele falou que eu vou subir e eu rogarei ao Pai, e ele não vos deixará órfãos. Eu vos enviarei O teu consolador, para a palavra grega paracletos, que quer dizer pai, um igual a mim, não é isso? Mas aí você pega em João, aliás, Mateus 28, 20, ele diz assim, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Quer dizer, eu vou ficar com vocês na pessoa do Espírito Santo. Entendeu, irmão? Então, o Espírito Santo, ele é o próprio Pai e também o próprio Jesus. É a presença deles. Entendeu? Porque é difícil a gente entender, mas Espírito Santo é a presença de Deus dentro da igreja. Entendeu? Então, quando você ouve a palavra de Deus, é a presença de Deus. É Deus te ensinando, é Jesus também. Ele não fala que ele andou pelas igrejas da Ásia. Eu tenho visto a tua luta, você lembra que ele fala isso? Mas como ele vai fazer isso se ele está no céu? O Espírito Santo é o próprio Jesus, irmão. Entendeu? É o próprio Jesus. Então o Espírito Santo não é uma terceira pessoa. Ele é o próprio Jesus. Você pode orar ao Espírito Santo? Pode. Pode adorar o Espírito Santo? Pode. Mas o Espírito Santo não é uma terceira pessoa. Ele é o próprio Deus. Por isso que ele fala, Deus é Espírito. E onde está o Espírito de Deus, ali há liberdade. Entendeu? Então o Espírito Santo ele é o próprio Pai, é também o próprio Jesus. Você pega Apocalipse 19, 10 e diz que o Espírito de profecia é o nome de Jesus. É que é uma matéria profunda, irmão. Você tem que estudar um pouco mais. Mas basicamente, o Espírito é a presença. Vamos dizer que o próprio Jesus esteja aqui. Entendeu? Aí alguém vai falar para você, mas ele disse em Mateus 16 que ele envia outro Consolador. Não é isso? O Pai não é Jesus. Mas o próprio Pai deu a Jesus a mensagem. Então o Espírito do Pai no nosso meio também é o Espírito do Filho. Você acha que o que o Pai fala, Jesus não confirma? Então é o mesmo, irmão. É o mesmo. É a presença do Pai, é a presença do Filho. O Espírito Santo é Deus, sim. Pode ficar tranquilo. Só que não é uma trindade. Ele não se separa dos dois. Ele é o próprio Pai como é o próprio Jesus. Entendeu? Por isso que não tem. Por isso que às vezes você vê algumas expressões na Bíblia. Que devemos adorar o Pai e também o Filho, você não vê a terceira, que é o Espírito Santo. Não vê. Porque tem algumas coisas, irmão, que botaram na nossa Bíblia. Que essa Bíblia nossa é de tradução Ferreira de Almeida, que é um padre católico do século XVIII, irmão. Foi ele que botou muita coisa que está aqui na Bíblia. Tem coisa que se você pegar a Bíblia como ela foi escrita, está errado. Entendeu? Então, basicamente, irmão, o Espírito Santo é a presença de Deus, ele é Deus no nosso meio, ele doutrina, consola, amém? Só não é uma trindade. Então, como é que você explica assim, se nós pecarmos contra Deus, blasfemarmos contra Deus, receberíamos perdão. Blasfemarmos contra o Jesus Cristo, receberíamos perdão. Não, mas ele fala a blasfêmia contra o Espírito Santo... Você não pode blasfemar contra o Espírito. Jesus falou, se você blasfemar contra mim, ele está em carne. Ele estava em carne. Agora, contra o Espírito Santo, a pessoa de Deus, a atribuir, por exemplo, uma obra que você diz que é do Espírito Santo, né, e não sendo, né, e vice-versa também. O diabo ali está falando que é o Espírito Santo. E isso é um tipo de blasfêmia. Você sabia disso? E o que mais você vê, mãe, de blasfemando contra o Espírito Santo? Um monte. Pessoa que perde sentidos dentro da igreja, faz uma bagunça, joga. É o Espírito Santo, irmão. Isso é blasfêmia. Então, o que eu quero dizer? Qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Dizer que é uma coisa é ele, sendo que ele não é. Entendeu? Então, basicamente, o que Jesus está falando, se você blasfema contra a minha humanidade, contra mim, homem, Jesus, você tem perdão. Mas contra o Espírito, você não tem perdão. Entendeu? Só que existe, irmão, o arrependimento. Qual é a blasfêmia que Deus não perdoa? É a pessoa rejeitar o Espírito Santo toda a vida, irmão. Porque o homem sem Deus é blasfema contra o Espírito Santo. Blasfêmia, ele fala que o pastor é safado, que estuda mentira, isso é um tipo de blasfêmia. E a igreja é a obra do Espírito Santo também. Entendeu? Então, a constante rejeição ao Espírito Santo é a blasfêmia que Deus não perdoa. Por exemplo, o cara recusa a não se arrepender. Paulo, por exemplo, Paulo, antes dele se converter, ele blasfemava. Falava que Jesus era o filho do diabo, perseguia as igrejas. Como é que ele virou apóstolo depois? Entendeu? Então, a constante rejeição. Por exemplo, não quero aceitar Jesus aí, não. Estou na igreja, um dia eu vou me acertar. O Espírito Santo está militando. Você vai, rapaz, se conserta. Você lembra de Gênesis 6? Meu espírito não contenderá com o homem. O cara contenda, se converte. Para com isso. Não rouba não, rapaz. Eu te dou condição de trabalhar, não pega. Não, mas eu vou pegar. É a constante rejeição, irmão, de Deus. Essa é a pior blasfêmia contra o Espírito Santo.
Entendeu? Então, no verso 3 de São João 16, aqueles que matam o cristão, acham que está fazendo para Deus um favor. Igual, por exemplo, os valdenses, os albigenses, os huguenotes, né, que eram famílias perseguidas por Roma. O Papa da época dizia, se vocês matar um deles, a igreja te perdoa. Isso é uma blasfêmia, irmão. Para perdoar pecado, irmão, você pode perdoar o tempo que fizeram para você. Agora, você dá ordem para matar ele, que eu te absolvo do seu pecado. Isso é mentira. O único que pode fazer isso é Deus. Jesus perdoava pecado porque ele é Deus também. Ele podia perdoar. Nós não, irmão. Nós não temos esse poder. Tem o espírito de Jezabel no meio de nós. Terceiro sintoma, irmão, como eu falei, ela é ardilosa e traiçoeira. Irmão, se você pegar 1 Reis 21, de 9 a 15, você é resumido, você vai ver ali, Nabote, um homem fiel a Deus em Samaria, irmão. O povo adorava o bezerro de ouro, adorava Baal, mas ele adorava Jeová. Era um homem que servia a Deus. E Deus prosperava na vinha dele. E aquilo, irmão, atraiu a inveja de Acabe. Acabe tinha uma casa de verão e falou assim, Nabote, você me vende essa casa sua? Essa vinha linda, né? Eu queria comprar essa vinha. Aí ele falou, não, pela lei de Deus, eu não posso vender minha vinha. Isso aí vai passar para os meus filhos. Ah, mas então me aluga. Não, você sabe que Acabe queria, irmão? Acabar, você pensa bem, acabar com um pé de vinha, irmão, uma vinha, é um monte de pé de uva, irmão. E botar pé de couve, irmão, o que você ia fazer? Você ia chorar, né? O que é mais gostoso? Você tomou um suco de uva, comeu umas uvas gostosas ou comeu uma couve, irmão? Quem não serve a Deus, irmão, ele só enfia os pés pelas mãos. Ele troca uma coisa gostosa por uma coisa que não vale nada, irmão. A palavra de Deus é a coisa melhor que tem. Mas tem gente que queria estar vendo, sei lá, futebol, filme pornográfico, filme violento. Entendeu, irmão? As pessoas sem Deus, irmão, que é o que é o seu talento para te levar para o pecado. Olha para você, por exemplo, fala, irmão, vou trabalhar, rapaz, lá no sex shop lá, entendeu? Você é um cara de boa aparência, você vai atrair a mulherada, você vai atrair os gays também, entendeu? O que você acha? O que você acha? Vai que rola, não é isso? Para com isso, irmão. Irmão, o que tem de falsas propostas aí, irmão? Proposta que não vale nada. Aí Jezabel, irmão, viu Acabe chegar em casa triste, não comeu. Aí ela falou assim, vem cá, o que está acontecendo com você, Acabe? O que está acontecendo é que eu queria comprar vinho de Nabote, ele não quis me dar de jeito nenhum. Aí, irmão, a malandragem veio, falou assim, já sei o que eu vou fazer. E olha a coisa que Deus odeia, irmão, hipocrisia. Falou assim, nós vamos fazer amanhã um jejum, um dia de consagração e vamos atrair Nabote. Porque para atrair um homem de Deus, tem que ser as coisas de Deus, né, irmão? Toma cuidado com alguns cultos por aí, irmão. Tem culto que é para você ir, mas lá eles querem te humilhar. E ela fala, ó, paga 2 safados, que você vai ver na Bíblia a expressão filhos de Belial, que é filhos do diabo, maligno. E paga eles bem pago para dizer que eles blasfemaram contra o Deus de Israel. Porque no meio de Israel, irmão, nesse tempo, alguns ainda tinham temor a Deus. E se fosse constatado para o judeu, irmão, que você blasfemou do nome, irmão, o nome de Deus para os judeus é uma coisa tão forte que eles lavam a boca e tomam banho antes de falar. Eles usam só a expressão Yehová Vaberá, que é YHWH, é o tetragrama. Não é igual muita gente que fala, o nome de Jesus, o nome de Jesus. Não, os judeus têm um critério, irmão, tão profundo para falar de Deus que você nem imagina. Eles têm medo. O judeu ortodoxo, ele tem medo. Então, quando houve o jejum, estava lá Nabote, aí ela fala, vai lá. Aí chegam os 2 atores. Olha, esse homem aqui, ó, ele blasfemou contra Deus e contra o rei. Esse homem é digno de morte. Não é o fulano? É, eu ouvi também. Pegaram ele, irmão, apedrejaram Nabote. E depois Jezabel descobriu e falou assim com o rei. Olha, agora Nabote está morto. Você pode pegar a vinha para ele. Nabote já com a foice, irmão. Chegou lá, agora vou derrubar esses pés de vinho, vou plantar horta. Quem chega lá? Elias, irmão. Deus vai destruir você. A sua mulher diz para ela, olha só que ele é um profeta, irmão. É um homem, irmão, que tinha poder, irmão, tinha status. Ele batia de frente mesmo. Deus vai destruir você. E hoje em dia, irmão, que você vê de pastor receber esses corruptos aí do PT no altar, irmão.
dar Santa Ceia para ele sem ser batizado. Tá? Abraça e fala, nossa, é um prazer. Nego roubando o pobre. E cadê o profeta? Fala, dá licença aqui da minha igreja. Você vai ouvir o culto, então senta aí e aprende a ser crente. Entendeu? Homens igual a Elias, irmão, não tem barganha com ele não, irmão. Por isso que eu falo, o crente, irmão, quando ele não tem nada, ele fala tudo que Deus manda. Agora, quando ele começa a crescer, irmão, ele começa com muita calma. Eu fico vendo pastores igual Silas Malafaia, pastor Marco Feliciano, eles são pessoas, irmão, chamadas de homofóbicos, perseguidos. Agora, você vai conversar com essas cantoras gospel aí. Vem cá, o que você acha do homossexualismo? Fala, é porque não sei o quê, enrola tanto. É igual o Papa Francisco, igual o Fábio de Mello. Não fala, é pecado, a Bíblia diz que é pecado, e não pode. Mas hoje em dia o movimento deles ganhou tamanho, irmão. São profetas vendidos. Entendeu, irmão? É o que a gente vê, são os profetas de Jezabel. Irmão. E essa mulher ardilosa matou Nabote. Mas Deus usa Elias para profetizar a destruição dela. Elias vai para o céu, quem sabe ela ficou tranquila, né? A profecia caiu por terra, irmão. Faça os céus e a terra nas palavras de Jesus no onde passaram. Os falsos profetas, quem toca na igreja, vai pagar, irmão. E essa mulher pagou, irmão. Deus levantou um homem chamado Jeú. E esse homem, irmão, ele foi com uma fúria para matar essa mulher. E ela era ardilosa. Você sabe como é que era a malandragem dela? Quando o Jeú chegou perto dela, o Jeú já tinha matado Jorão e já tinha matado um monte de gente. Agora é a vez dela. Ela está com a morte na frente dela. Ela fala assim, cá, quando Zimri conspirou contra Baasa, ele teve paz? Zimri, se você pegar o capítulo 16 do 1 Reis, é um dado histórico, irmão. Ele conspirou contra Baasa por profecia de um outro Jeú. E ele não ficou nem 7 dias como rei. Então ela estava comparando o que Jeú estava fazendo com o que Zimri estava fazendo. É como se alguém falasse para o senhor assim, você lembra de um missionário que começou a tentar ajudar os internos dentro da casa de recuperação? Ele não ficou nem 7 dias lá. Por que com você vai ser diferente? Entendeu? Irmão, nós não tem nada com a vida dos outros. Sua vida com Deus é sua vida com Deus. Quem não deu certo na casa de recuperação é problema dele. Ninguém manda ele não ser sério. Na vida, quem não é sério, irmão, não chega a lugar nenhum. Se você está aqui para perder tempo, eu sinto muito por você. Era bom você levar a sério a sua recuperação. Entendeu? Levar a sério a sua vida com Deus. Porque quando você for tratar, irmão, com alguém, não é com demônio, não. Você vai tratar é com Deus, irmão. E o cordeiro, irmão, ele, quando ele vier pisar o lagar da ira de Deus, diz Isaías 63, vai manchar até a roupa dele, irmão. É morte, mas, irmão, o que está previsto para esse mundo não é coisa boa. Eu não sou o único profeta que está pregando isso, não, irmão. Tá vendendo coisa feia aí, irmão. E aquele que comer da mesa de Jezabel, pode ter certeza que vai morrer. Deus tem um Jeú preparado para ela. Irmãos, quarto sintoma. Ela era uma péssima influência. Você pega em 1 Reis 16, 34, aliás, 33 e 34, você vai ver que se casa com essa mulher, traz ela para Israel e ela estraga Israel. Péssima influência. O que deu lá de Jeú, mas é ali? O que aconteceu? Ele falou assim, quem é comigo aqui? Aí o pessoal, eu, joga essa maldita aqui de cima. E jogou, irmão. Ela bateu a cara lá embaixo, o sangue voou longe. Os cachorros sentiram o cheiro do pitbull da época, né? Sentiram o cheirinho do sangue dela e devoraram a cara dela, irmão. Mas, e outra coisa, não conseguiram saber quem é que estava ali. Irmão, a pessoa, você vê que Nabote foi apedrejada. Ela, além de ela tomar uma pancada com força no chão, o corpo dela foi devorado, irmão. Diz a Bíblia que os cachorros só não comeram onde estava pintado. Entendeu? A carne de Jezabel ficou na barriga dos cachorros. Irmão, eu me lembro de uma irmã que fizeram a macumba para ela, e a macumba pegou na filha. A filha dela foi atropelada, o carro deu uma cacetada, jogou a filha dela morta no asfalto, mas não quebrou os ossos da menina. E ela pediu a Deus justiça. E sabe o que aconteceu, irmão, com a pessoa que fez isso? Deus revelou e caiu em cima dessa pessoa, irmão, um caminhão de brita. O caminhão descarregou e caiu com o peso das toneladas da brita e com o peso do caminhão em cima dela.
quebrou os ossos da mulher todinha. Irmão, Deus sabe se vingar, irmão. Precisa você, irmão, ficar armando o outro, querer sacanear o outro. Não adianta, irmão. A mão de Deus é pior, irmão. Todas as pessoas que me tocaram, todos eles foram desmascarados. Alguns nem estão mais no cargo deles, não são mais crentes. Outros descobriram a safadeza deles dentro da igreja. Outros perderam o ministério. Entendeu? O que eu falo, irmão? Você quando anda certo, Deus é com você. Agora não anda torto com eles não, que você pode se dar mal. Aí você vai ser inimigo de Deus. Ela era uma péssima influência. Isso, para os nossos dias, seria a Revolução Francesa. Irmão, a Revolução Francesa era um movimento ateísta. E começou no dia 26 de novembro de 1793. E foi até 17 de julho de 1797. A Revolução Francesa, irmão, já estava cansado de ver briga por causa de religião. É igual ateísmo, irmão. Por que os ateus não querem a Bíblia? Porque cada pessoa interpreta do seu jeito. E aí cria problemas. Países como China, como Coreia do Norte, não querem a Bíblia porque dá muita briga. Vocês podem ver que aqui no Brasil tem briga por causa da Bíblia. Um pastor entende uma coisa, outro pastor entende outra. Então eles querem seguir uma visão só, a do ateísmo. Ou seja, não temos Deus, não queremos a Bíblia e somos ateus graças a Deus. Não é verdade? E a Revolução Francesa, irmão, olha só o que eles fizeram. Eu enumerei algumas coisas aqui. Os exemplares da Bíblia foram todos queimados. Segundo, todas as igrejas fechadas. Terceiro, mudaram o calendário semanal de 7 dias para 10 dias. Outra coisa, e nesse dia de descanso, que normalmente os judeus, quando guardam o sábado, eles descansam, né? Santifica a Deus, igual, por exemplo, aqui no Brasil, a maioria dos cristãos guarda o domingo, vai para a igreja. Eles mudaram o dia de vez de ser 7 dias, são 10 dias. E no dia de descansar, nós vamos fazer orgia e vamos blasfemar contra Deus. Olha só que foi a Revolução Francesa. Quarto, eles se negavam abertamente, eles se negavam a crer em Deus. Quinta coisa, eles pegaram uma mulher imoral e foi nomeada como deusa da razão. Olha só a falta de mente, irmão. Como é que você pega uma prostituta, pensa bem, você no mundo, e fala, essa aí é a deusa da minha vida. Só se ela viver com você, mal, né, irmão? Como é que você vai seguir os princípios de uma prostituta, irmão? Prostituta vai tomar seu dinheiro, prostituta vai te trair, pode te matar e te roubar. E eles botaram a prostituta para ser deusa da França, irmão. É a vida, irmão, sem Deus. Outra coisa, ficou proibido todo o tipo de culto. E é o que você vê, irmão. As pessoas estão com raiva da religião, por quê? Você vê um padre abusa de uma criança. Você vê um pastor rouba uma igreja. Tem um pastor que diz que ele beijou na boca de uma mulher, que ele disse que a saliva dele tinha unção. Tem um outro que diz que a mulher tinha câncer no útero e tudo que saía dele curava. Ele estuprou a mulher. Irmão, você ouvir isso de um pastor, que um pastor, irmão, nos tempos antigos, eu creio que Deus tem que fazer isso de novo. Quando ele chegava numa cidade, era um juiz de paz que estava chegando. E hoje você vê, são um monte de malandros fazendo campanha disso, campanha daquilo, e passa os envelopes, e a oferta mínima é R$50, e vamos que vamos, e ele tem encontro com a mulher lá no motel. E tem gente assim, irmão. Então, o que uma mentalidade humana comum pensa? Religião não presta. Entendeu, irmão? Não presta. Quinta e última coisa, irmão. Estava sentenciado à morte. Você pega em 1 Reis 21, 23 ao 26, Elias profetiza a destruição. E quem viria era um homem que estava trabalhando para Jezabel. Às vezes quem está te perseguindo, quem vai ser um castigo na vida dele é o filho, é a filha. Igual eu conheci uma parente minha que vivia falando mal de mim, que eu era isso e aquilo. A filha dela ficou pior do que eu. É o que eu falo, irmão, não adianta. A língua é o chicote do corpo, irmão. Não adianta ninguém armar para você e achar que meteu o pé em você e que você perdeu, que vai ficar assim, não. Você tem um Deus que é seu advogado. E é Ele que vai bradar com vitória contra os crentes. Diga amém. Você vê em Mateus 22, versículo 4, os discípulos olham assim para a religião, o símbolo máximo da religião dos judeus, irmão, era um templo. Aquele templo, irmão,
O templo que Herodes construiu, ele era 32 metros maior do que o que Salomão construiu. E os discípulos mostrando a estrutura, nossa, que coisa linda, né? Olha só que pórtico maravilhoso. Jesus falou assim, olha bem para mim vocês aqui. Não vai ficar pedra sobre pedra. Porque o povo gostava da estrutura, irmão. Mas Jesus olhava a essência, não tinha essência. Era uma casa de ladrões. Da mesma forma hoje, irmão, a gente está olhando para a estrutura da moça. É bonita, tem boa aparência, parece ser crente e é uma pombagira. Entendeu, irmão? Está cheio de malícia, irmão. E eu já vi um monte assim, irmão. Você pregando e a mulher está assim, ó, ficando para você. Irmão, o que mais tem são atores dentro da igreja, irmão. Ator, a palavra ator, vem do grego hipócrita, que quer dizer um ator. Alguém que se finge, igual os atores da novela. O camarada ali é ricaço, mas ele fora dali é o pobre coitado, bebedor de cachaça. Entendeu, irmão? Nós temos que tomar cuidado. Jeremias 26, irmão, verso 18. Você vai ver que Jeremias profetizou coisas que Isaías falou e Miqueias falou. Que Deus ia destruir o templo de Jerusalém e quiseram matar Jeremias. Da mesma forma, a palavra de Deus, ela ecoa, passa por você. Às vezes você fala, rapaz, eu já vi isso na Bíblia. Acho que o apóstolo Paulo falou. É porque é o mesmo Espírito, irmão. Meu Espírito está em você, profetizando, se converte, se arrepende, abandona o pecado. Aí você se sente um profeta, irmão, uma boca de Deus na terra. E é isso que Deus tem falado aqui, irmão. Jezabel vai ser morta. Você pega Apocalipse 17, você vai ver ali o quê? Uma prostituta assentada em cima de uma besta. No verso 26 diz que aqueles chifres da besta vão destruir a prostituta que tinha bebido o vinho, que ali ilustrado era o sangue dos santos, apresentando a igreja católica, apostólica ou caótica romana. Entendeu? Irmãos, em nome de Jesus, vamos tirar esse timbre. Eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou pentecostal. Seja cristão, irmão. Movimentos evangélicos também estão no meio da maçonaria. Tem presbitério maçom. Pastor que prega a palavra e é maçom. Pessoas que estão dentro da igreja, irmão. E não largaram a prostituição. Não largaram a mentira. Né? A igreja dele está enfiada, tem uma tal de apóstolo a sol aí, que diz que agosto é o mês do diabo e que o sal mata os demônios. Eu nunca vi isso na Bíblia. Não existe isso. Agora tem a terapia do amor, agora tem isso e aquilo, irmão. Em nome de Jesus, esse é espírito de Jezabel, consagrado a Baal. Irmão, o demônio, irmão, não fica preocupado porque essas igrejas estão cheias, não, irmão. Está cheio de gente que vai para o inferno, irmão. Gente acreditando em milagre de toalhinha, milagre não sei do quê. É mentira, irmão. Pessoas que fazem da igreja comércio são falsos profetas. Profeta de Deus não leva nada para vender dentro da igreja, não. Profeta de Deus, ele vem com assim, diz o Senhor. Profeta de Deus não ama nem a sua cabeça. Você pode falar, vou te matar depois que você terminar. Pode matar, mas a palavra está aqui. É igual João Batista, é igual Jeremias, é igual Elias. E Jesus disse que esse espírito religioso que eu estou apelidando aqui, de espírito de Jezabel, iria querer, irmão, destruir a igreja. Leia, depois que vocês terminarem, depois que eu terminar aqui, São João 16, irmão. As pessoas que te perseguem, são de outra religião, eles acham que estão fazendo um ótimo trabalho para Deus. Irmão. Se separando de você, não conversando com você. Um dia eu subi com um grupo de uma certa religião, comecei a falar sobre a Bíblia, eles não sabiam nada da Bíblia. Que cristão, igual eu, irmão, quando eu praticava Kung Fu, se eu conversasse com um camarada que dizia que gosta de Kung Fu e não entende um estilo de Kung Fu, um golpe de Kung Fu, um ícone do Kung Fu, como é que ele gosta de Kung Fu? Eu gosto de conversar com um camarada, você é Vasco caindo. Ele fala, eu também amo o Vasco. Fala o nome de um jogador do Vasco. Ele vai falar Roberto Dinamite. Eu falei, não, estou falando dos atuais, amigo. Pelé, não sei. Meu amigo, você não gosta do Vasco, irmão. Você não gosta. Entendeu? Também irmão. O camarada que gosta do Vasco sabe escalar só até dos reservas. Sabe quem é que está ali. Então, pessoas que amam a Deus, irmão, conhecem a Bíblia. Conhecem a palavra. Está inteirado. Agora você fala assim, abre agora no livro de Salmo Maroni, capítulo 32.
Pronômios 32, versículo 30. Nada, irmão. Quem ama, conhece. Amém? Vamos pôr de pé agradecendo a Deus.